Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja.
pra me encontrar. Nas suas sombras estavam montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Nas tuas claras sombras estavam montanhas pra
Boa noite, meu querido, minha querida, boa noite, família, boa noite, igreja. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Através dessa transmissão, você da sua casa, eu da minha casa, conseguimos juntos prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pessoal, hoje eu vou começar pelos recados, tá bom? Preste muita atenção no que eu vou falar para vocês. A fase emergencial do estado de São Paulo, ela iria acabar agora no final de março. Porém foi prolongada. E o que isso muda para nós como igreja? Muda que nós vamos até o final da fase emergencial ficar sem culto público. O nosso prédio não pode ser usado para fazer culto público porque gera aglomeração. E nós estamos acatando o decreto no estado de São Paulo. Então, os próximos 2 domingos, primeiro e segundo domingo de abril, não haverá culto público. Nós vamos continuar utilizando da transmissão. Então, fique atento, domingo que vem, no outro, às 18 horas, terá culto online novamente, tá bom? Nós vamos continuar usando dessa ferramenta. Ela tem servido para nos abençoar e nos unir nesse período que traz consigo diversos desafios. Porém, queridos, nós estamos nos movimentando. A igreja, através da liderança, está fazendo live de juniores, lives para jovens e adolescentes. Fique ligado e ligada nas nossas redes sociais, no grupo do WhatsApp, porque nós postamos tudo lá, tá bom? Para você não perder nada do que nós estamos fazendo. Você que tem criança, a Igreja Quadrangular tem programação infantil, você sabia disso? No canal do YouTube da nossa igreja tem programação infantil. Nós estamos postando no nosso Instagram. Então, atenção, siga nossas redes sociais para ficar por dentro do que está acontecendo. Eu gostaria de contar também algo muito legal que aconteceu. Alguns irmãos e irmãs se uniram e foram na frente de cada um dos hospitais da cidade de Artur Nogueira orar, cantar louvores, levar uma palavra de esperança, de alívio, de fortalecimento nesse período tão difícil que estamos passando. E foi maravilhoso. Eu vou colocar depois no Instagram os vídeos e algumas fotos para que você possa sentir um pouco do que foi. Eu não estava junto, mas pelo vídeo e pela foto e conversando com os irmãos, eu fiquei arrepiado, queridos. Deus tem feito maravilhas através de cada um de nós. E eu vou colocar no Instagram para você ver, tá bom? Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos esses irmãos que se disponibilizaram, irmãs, a ir nos hospitais, né? Nós fomos na frente, nós não entramos nos hospitais, mas foi levada uma palavra de fortalecimento, feita uma oração pedindo graça e misericórdia nesse tempo. E agora, irmão, mais um recado, ó. Nós estamos fazendo o drive-thru pastoral, drive-thru da fé. Ó, chame do que você quiser, o importante é você participar, tá bom? Nós começamos semana passada o drive-thru. E o que nós estamos fazendo? A partir das 4 horas da tarde até às 6, na frente da nossa igreja, aos domingos. Os domingos que não está tendo culto, como domingo passado, este domingo e os próximos 2, nós estamos das 4, das 16 até as 18 horas na frente da igreja. Lá você pode passar para receber uma oração, uma palavra de encorajamento, você pode receber uma cesta básica, quem estiver precisando. Aqueles irmãos num grupo pequeno, restrito, que moram na mesma casa, poderão entrar na igreja para fazer suas orações. E se algum de vocês quiser um atendimento pastoral individual, ou um atendimento com o seu líder individual, poderá também fazer. Meus irmãos, nós estamos passando por um período difícil. E esse período está trazendo inúmeras dificuldades e desafios. E você não precisa passar sozinho, sozinha por esses desafios. Nós estamos aqui servindo à disposição de ajudar, estender a mão para você. Então você que está precisando de uma oração, uma palavra, alguém para desabafar, compartilhar o que está acontecendo na tua vida, um acompanhamento. Olha, domingo nós vamos estar lá, novamente. E eu conto com a tua presença lá, tá bom?
Além disso, os irmãos que podem levar um alimento, uma cesta básica, um saco de arroz, uma caixinha de leite, por favor, leve, compartilhe daquilo que Deus tem colocado na tua vida. Semana passada nós entregamos cestas básicas e uma dessas cestas foi entregue para um casal, uma família, tinha uma criança no banco de trás, que não é da nossa igreja, mas estava passando pela frente, viu o nosso movimento, parou, recebeu uma oração, uma palavra e saiu de lá, né, com uma cesta básica, porque estavam passando por dificuldade. Essa cesta básica ela é providenciada por cada um de vocês, irmãos e irmãs que compartilham um pouco daquilo que Deus tem colocado na casa, na mesa de cada um. Então, graças a vocês, por intermédio de Cristo, essa família agora tem um alimento. Durante toda essa semana eles puderam comer dessa cesta básica. Então, eu conto com você para levar um alimento lá conosco, tá bom? Além disso, irmãos, alguns, né, estão esperando a volta do culto para poder fazer suas ofertas, poder participar com seus dízimos. Porém, a igreja vai ficar fechada no total 1 mês e os nossos compromissos não vão acabar. Nós temos os nossos compromissos todos os meses. Então, irmão, você que não é familiarizado em fazer transferência, porque já nós vamos colocar a tela com a nossa conta e a nossa chave Pix, poderá no domingo levar o teu envelope de oferta, levar o teu dízimo, terá lá comigo um diácono para receber e nós vamos ser muito abençoados com a tua oferta e com o teu dízimo, tá bom? Nós estamos precisando da ajuda de cada um de vocês. Vai ficar agora na tela então a nossa conta, nossa chave Pix, para aqueles que preferirem fazer de forma online, poderem fazer agora. Querido Deus, amado Pai, eu oro a Ti nesta noite, neste momento, clamando por graça e misericórdia, Pai. Que o Teu Espírito possa agir em nossos corações, em nossas casas, nossas famílias, todo mundo que está assistindo este culto online. Que o Espírito Santo traga libertação, salvação, provisão, cura, fortalecimento, Deus. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Espírito Santo, direcione cada palavra que dita, cada frase, que esta mensagem, que é a Tua revelação, possa fazer morada em nós e possa transformar nossas vidas. Em nome de Jesus, amém
Você diga amém aí também. Irmãos, já vai abrindo também a tua Bíblia no Neemias, no livro de Neemias, capítulo 2. Como vocês sabem, nós estamos na série do livro de Neemias. E nós estamos aprendendo muitas coisas, não é verdade? O livro de Neemias, ele tem como base, como objetivo, narrar esse personagem, Neemias, na reconstrução dos muros de uma cidade que havia sido totalmente destruída, uma cidade que estava em ruínas. E nosso objetivo é, na leitura do livro, ver Deus agindo, como Ele agiu, como Deus usou as situações e os cenários para trazer a sua vontade. Nós queremos aprender os princípios que esse livro traz para nós e colocar tudo isso em prática em nossas vidas, porque nós queremos restauração em nossas vidas também. Tem áreas que foram machucadas, área que você tem até vergonha, você nem quer olhar ou pensar sobre aquela área. Talvez você ache que não tem nem o que fazer mais a respeito disso. Mas olha, eu estou aqui pregando sobre um Deus Todo-Poderoso, um Deus que é especialista em novos começos, um Deus que pega uma vida, uma área que estava em ruínas, que não havia mais esperança e faz tudo novo. Esse é o Deus a quem nós servimos e esse é o Deus que vai transformar a tua vida, que vai trazer restauração nessa área que está destruída, devastada, em ruínas. Algo que ninguém mais vê valor, só vê entulhos, é o palco perfeito para que Deus possa reescrever a tua história. Então, preste muita atenção em tudo que nós vamos aprender aqui, anote, reflita e coloque em prática, porque Deus tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido ou imaginado. O que Ele vai fazer na tua vida vai ser além das suas expectativas, vai ser de forma que as pessoas olham e fique muito claro que foi Deus quem fez. Eu creio nisso, eu vivo isso, eu tenho certeza que você viverá também, se é que você já não está vivendo, não é verdade? Então, queridos e queridas, nós aprendemos semana passada sobre planejamento e hoje nós vamos aprender sobre integridade. Integridade é uma característica, uma qualidade, é uma pessoa que ela é honesta, uma pessoa que ela não se deixa corromper pela pressão, pelos momentos, pelo cenário. Uma pessoa que se mantém firme no propósito, que se mantém firme nos seus princípios. Uma pessoa que ela não cede a oportunidades, se é que você me entende. E nós lemos semana passada um diálogo entre o rei e Neemias, no capítulo 2, versículo 7. E se você não assistiu, assista. A pregação está disponível neste canal que você está assistindo, independente se for Facebook ou YouTube, você vai encontrar essa pregação da semana passada. Assiste lá que nós falamos sobre esse texto com mais calma e hoje nós vamos ver por um outro ângulo. E no versículo 7, se você bem se lembra, Neemias pediu cartas ao rei. E eu vou ler aqui com você, caso você não se lembre, ou então para aqueles que estão começando a acompanhar a série a partir de agora. Neemias capítulo 2, versículo 7. Fala assim, Disse também, se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Judá era o objetivo de Neemias. Era lá que se encontravam as ruínas que ele queria reconstruir, restaurar. E para chegar até lá, nós vimos semana passada que Neemias fez um planejamento. Porque, como o texto nos diz, ele sabia que da onde ele estava até Judá, ele iria cruzar várias províncias. E cada uma dessas regiões tinha um governador, tinha uma autoridade. E se ele não tivesse as cartas,
a passagem dele poderia ser impedida e poderiam atentar até mesmo contra a segurança dele. E quando eu vejo esse texto, quando eu vejo esse detalhe, eu vejo aqui integridade, eu vejo Neemias resguardando a sua integridade. Por quê? As cartas nada mais é do que documentos. Documentos originais, oficiais, para que Neemias conseguisse atravessar sem problema nenhum as regiões. É como se fosse o teu passaporte, o teu RG, quando você vai viajar para algum lugar, na fronteira você tem que apresentar os teus documentos para que você consiga atravessar sem problemas, né? De forma tranquila. Nós tivemos até um caso aí recentemente de um jogador de futebol que nos prova que se caso você não estiver portando o documento original e oficial, você vai ter problemas para passar por uma região. Então já fica o ensinamento aí, né? Neemias está nos ensinando que é importante você ter a tua integridade, né, resguardada através de documentos. Então, basicamente, aqui o que eu vejo Neemias fazendo é falando: "Rei, o Senhor permitiu que eu fosse até Judá, mas eu quero fazer isso da forma mais correta possível, da forma mais clara possível. Eu quero fazer isso dentro da legalidade. Isso quer dizer que você precisa me dar cartas para que eu possa atravessar essas regiões." E, como eu disse, eu vejo aqui Neemias como se ele falasse assim, para que ninguém questione a minha integridade, para que ninguém duvide da minha palavra, eu quero os documentos. E esta é uma lição muito importante para nós. Você já ouviu aquela expressão, o fim justifica os meios? Muitas pessoas vivem, às vezes nem percebe, mas vive de acordo com essa frase. Imagine que uma pessoa se atrasou para uma reunião, saiu atrasado de casa. E se essa pessoa ela vive, né, de acordo com os fins justificam os meios, para chegar no objetivo dela, que é a reunião, olha, vai cruzar sinal vermelho, vai fazer conversão em lugar proibido, vai invadir canteiro, enfim, não importa. Vai dar um jeitinho, acelerar para que chegue até o objetivo. Mas, pessoal, se o objetivo é justo, os meios têm que ser justos também. Os meios pelo qual você usa para alcançar o fim tem que ser legítimo. Não adianta querer justificar os meios duvidosos, né? Você está me entendendo? Por conta do seu objetivo. O objetivo era um objetivo correto para chegar numa reunião. Porém, não adianta chegar na reunião usando meios ilícitos, ilegais, arriscando a vida de outras pessoas. Ou outro exemplo, imagina que uma empresa está passando por uma grande dificuldade financeira, que é um cenário bem atual, na verdade, por conta de tudo que nós estamos passando. E o dono dessa empresa senta com, né, o pessoal da, vamos dizer assim, diretoria, tesoureiros, e ali eles bolam um plano, cortar gasto aqui, vai ter que fazer corte aqui e tal, mas eles bolam um plano para que a empresa consiga respirar, ter fôlego de novo em alguns meses. Então o orçamento está apertadinho, tem que seguir aquele plano na risca. Se passar R$100 do cronograma, já está fora do orçamento. Então todo mundo se anima de novo, porque uma empresa que estava indo água abaixo agora conseguiu achar um caminho para se restaurar. Então está todo mundo animado com um plano, porém um belo dia um fiscal entra nessa empresa e traz uma notícia doída. Ele traz uma notícia que a empresa está devendo, vamos jogar um valor aqui, R$100 mil, em taxas, imposto, enfim. A empresa está devendo esse valor. E essa notícia é um balde de água fria em toda a expectativa criada, em todo o planejamento que foi feito de restaurar a empresa, porque antes uma empresa que iria ganhar fôlego e voltar para o mercado bem, agora ela volta de novo a estaca zero e pior, né? A estaca negativa, por conta de uma dívida tão grande como essa.
Só que o fiscal chama o dono de canto e ele, com a voz mais baixa, fala assim: olha, a gente pode fazer um esquema aqui para que essa multa de 100 mil vire 10 mil reais. O que você acha disso? E nesse momento de pressão, de cenário, esse dono, se ele não for uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa coerente com a sua fé, ele vai pensar, vai falar: não, eu consigo fazer um empréstimo aqui, vender uma moto, e na mente dele ele vai chegar aos 10 mil reais, capaz de abraçar o fiscal e, pior, ainda agradecer a Deus por essa bênção, por a oportunidade de uma multa que era de 100 mil ter virado 10 mil e ele poder continuar com a empresa. Deus não tem nada a ver com isso. Por mais que a gente force uma situação e tenta, sabe, dar um ajustezinho ali, uma mesclada, entenda o seguinte: Deus não negocia seus princípios, Deus não muda, Deus é um Deus íntegro e Ele age através da integridade. E se nosso objetivo é ser cada dia mais parecido com Ele, nós não devemos negociar nossos princípios, nós não devemos mudar, negociar a nossa integridade. Neemias sabia disso. A integridade dele era uma preocupação. Então ele está falando: rei, o senhor permitiu? Beleza, só que tem que ser pelas vias corretas. Eu quero que seja oficial, eu quero uma carta, eu quero um documento que me permita, para que a minha integridade não seja questionada, para que ninguém pense que eu estou tentando dar um jeitinho, enganando, ou tentando fazer algum tipo de esquema. E, queridos, muitas vezes, assim, em situações da vida que a gente é pressionado, o cenário muda, muitos são tentados a dar um jeitinho, a mudar uma coisinha, só fazer uma pequena concessão, uma pequena mudança, sabe? E ainda querer forçar a barra, né? Nossa, Deus foi maravilhoso. Deus não está agindo nisso. Com certeza absoluta, Deus não tem nada a ver com isso. Eu vou te falar quem que está agindo nessa situação, viu? E quero falar aqui de um exemplo de integridade na Bíblia, mais um. A Bíblia toda, ela fala sobre integridade, ela nos mostra a importância da integridade. Mas eu quero pegar um exemplo aqui que, na minha opinião, é a integridade levada às vias, às últimas consequências. Vocês se lembram dos 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Esses 3 jovens, eles passaram por uma pressão muito grande, por uma situação muito difícil. Daniel capítulo 3, quem quiser mais detalhes, leia depois Daniel capítulo 3 inteiro e assim por diante. Narra que o rei fez uma estátua de ouro e toda vez que tocava uma música na cidade, era para as pessoas pararem o que estava fazendo e se dobrar diante daquela estátua, adorar aquela estátua. Mas aqui nós temos 3 jovens de fé que se mantiveram íntegros e se negaram a obedecer isso, porque ia contra a fé, ia contra a coerência da fé. E essa notícia chegou no ouvido do rei, que 3 jovens estavam, vamos dizer assim, desobedecendo, desafiando a autoridade do rei. E o rei manda chamar eles por uma conversa amistosa? Nada disso. Nós sabemos que esse rei era um rei cruel. Ele tinha o poder de te mandar matar, e sem ninguém questionar. E ele ainda mandava matar queimando vivo. Então, imagina você ir para uma situação dessa. Você está sendo chamado por um rei que é cruel e tem o poder de te matar em 1 segundo.
Então, aqui você vai sentindo o contexto disso tudo. E eu vou ler aqui um trecho que é do capítulo 14 ao 18, que tem o diálogo desse rei com esses 3 jovens. Diz assim, Daniel capítulo 3, a partir do versículo 14. Ele lhes disse, ele é o rei. Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Então aqui, como eu falei, a maior autoridade daquele local está de frente fazendo essa pergunta para eles. Eu fico imaginando a pressão desse diálogo, né? A maioria das pessoas estaria tremendo de medo, né? E aí o rei continua, eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que eu fiz. Quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E aqui ele termina a fala dele com uma provocação, dizendo, e então que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos. Aqui ele termina, né, falando, eu destruí teu povo, eu já trouxe vocês como escravo, onde estava teu Deus e onde está teu Deus agora? Não tem Deus que vai livrar vocês disso. Se eles estavam suspeitando que poderiam ser mortos, aqui eles já tinham a certeza, porque o rei já falou, olha, se não se dobrar, é daqui para a fornalha. Não tem outra opção. Você já sentiu essa pressão? Você já viveu uma situação em que, na tua escola, no teu trabalho, e sei lá, em meio a amigos, em que você é pressionado dessa forma, pressionado a ceder, pressionado a flexibilizar a tua integridade, a fazer pequenas concessões ou concessões grandes a respeito da tua fé? Olha, eu não sei vocês, mas eu já fui e eu sou constantemente. Existe pressão por todos os lados. E aqui nós estamos falando da integridade levada às últimas consequências. Aqui o papo é o seguinte, ou faz ou morre. Nós geralmente, na nossa realidade, as pressões não têm essa última consequência, entendeu? Aqui a consequência está lá em cima. E se você prestar atenção nesse texto, o rei não está falando para eles pararem de adorar o Deus que eles acreditam, que é o nosso Deus. O rei não está falando, olha, larga o teu Deus. O rei só está falando assim, se ajoelha diante aqui dessa estátua. Jogo rápido, ninguém nem vai ver. Mas eles sabiam o que significava se prostrar diante dessa estátua. Eles sabiam que essa pequena concessão significava, e eles se mantiveram firmes, com a integridade firme. E vamos continuar aqui, porque agora vem a resposta, né? A resposta deles, o posicionamento deles. E a gente fala de Nutella e raiz, né? Se tem alguém raiz, é esses 3 aqui. Diante de toda essa pressão, diante de uma autoridade, eles não arredaram o pé, não gaguejou, foi reto. O texto fala assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o relevantou. Tem que ter coragem. Olha, muito mais coragem, tem que ter fé.
eles estão se colocando totalmente na dispensação da vontade de Deus. Eles estão falando, Deus pode nos livrar, mas eu estou deixando muito claro, se Ele tiver outro plano e não nos livrar, nós nunca nos dobraremos, nós nunca faremos concessões, nós nunca negociaremos a nossa integridade. Nós permanecemos fixos, firmes na nossa fé. Isso aqui é como se falando assim, nós não adoramos a Deus pelo que Ele pode nos dar. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Eles estão falando assim, preferimos morrer do que fazer concessão. Preferimos morrer do que abrir mão da nossa integridade. Irmãos, esse é o ensinamento, esse é o desafio. Olha, eu fico em choque lendo isso e imaginando toda a situação, me colocando na situação e relembrando as situações que eu já vivi de pressão. E desde coisas simples como um documento original e oficial como Neemias pediu, até as últimas consequências, a integridade permanece. Não tem meia palavra, não tem jeitinho, não tem concessão, sabe? Você já ouviu aquela frase, todo mundo tem um preço? Achamos 3 aqui que não tem. Esses 3 não têm preço. A integridade deles não tem valor. Você tem preço? Você tem preço? A tua integridade tem um preço. A tua fé tem um preço. Até onde você está disposta a manter a integridade, a permanecer firme? Até onde? Até quando? Até o teu namorado te deixar? Até a tua namorada te deixar? Até as coisas não saírem conforme você queria? Até Deus não responder a tua oração da forma que você pedia? Até uma luta? Eles permaneceram firmes. Eles poderiam começar a orar falando, Deus, destrói esse rei, derruba esse rei, não sei, mas a oração deles é pura fé, é do tipo, Deus, se o Senhor puder, o Senhor pode nos livrar. Amém, mas mesmo se o Senhor tiver outros planos, louvado seja o teu nome. Nós te adoramos pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor pode nos dar. Qual é o preço deles? Não tinha preço. E qual é o teu preço? Qual tem sido o preço da tua integridade? Qual tem sido o limite da tua fé? Essa narrativa ela se repete dia após dia. Desde situações normais do nosso cotidiano, pressão que sofremos no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, de amigos, dos nossos relacionamentos, concessões no namoro, concessões no emprego, enfim. Até situações mais sérias, como irmãos nossos que estão sendo mortos neste momento, porque eles também não têm preço. A integridade deles não está à venda. Em países em que os cristãos, nós somos perseguidos, os nossos irmãos padecem, a família sofre, eles permanecem firmes, eles não negociam, não tem valor. Nós somos desafiados a permanecermos firmes, a clamar a Deus por força, coragem, sabedoria diante das situações, a permanecer íntegros diante das oportunidades que aparecem. Você entende que esses jovens, olha, ninguém está olhando, se é que você me entende, as tuas postagens com salmos, sabe, na tua rede social. O teu boné é legal com o logo da tua igreja. A tua
camiseta com a frase bonita. As pessoas estão olhando o que você faz, como você age diante das pressões, diante das situações, diante das oportunidades oferecidas. Isso grita mais alto do que qualquer palavra, qualquer postagem, qualquer... Você está entendendo? Testemunho. Nós somos embaixadores do reino dos céus aqui. Nós representamos a nossa pátria, Deus. Nós temos a nossa conduta e nós não podemos negociá-la por nada. Que Deus nos ajude a ter coragem, a ter fé, para se manter firmes por situações tão pequenas. Nós já falamos, só dessa vez, é só um pequeno ajuste, ninguém vai ver. Não. Deus te chamou por inteiro. Deus me chamou por inteiro. Deus não pediu uma parte do teu coração, Deus pediu a tua vida. Não adianta você ser íntegro em várias áreas e chega na área financeira, na área sexual, você começar a querer justificar ou dar razões pela qual você está agindo como você está agindo. Nós não vemos isso em lugar nenhum na Bíblia. Nós não vemos isso em Deus. O fim não justifica os meios. Não justifica. Preste atenção. Não use meios ilícitos, duvidosos, concessões para tentar restaurar essas áreas da tua vida que você tem orado. Não tente dar uma ajudinha para Deus, tipo, Deus, isso aqui, né? O Senhor, acho que nem o Senhor estava esperando sobre isso. Deixa eu dar uma ajudinha aqui para o Senhor, né? Só vou fazer um pequeno contorno aqui. Não. Eu te dou a plena certeza que Deus não compactua, que Deus não está agindo numa área que está sendo levada, que está sendo conduzida por meios errados, por meios incoerentes, por meios que não correspondem à palavra dele. Deus não age assim. Nós temos que nos permanecer firmes, pacientes, com esperança e com a fé de que Deus está cuidando das coisas, no tempo dele, da forma dele. Como Neemias, como esses 3 amigos estavam fazendo. Aliás, esses 3 amigos, eles eram amigos de Daniel. E Daniel também sofreu uma grande pressão, você se lembra, na cova dos leões. Ele não aceitou fazer concessão. Ele foi até as últimas consequências. E aqui eu poderia ir além, né, e falar sobre com quem você anda. Olha de quem esses 3 caras eram amigos, de Daniel. Olha de quem Daniel era amigo deles. Irmãos, é momento de se ajuntar, de se fortalecer, de andar com quem está querendo Deus, de andar com quem está na mesma visão, no mesmo propósito. Deixa para lá quem não quer. Mas esse é assunto para outro momento. O que eu quero falar aqui, irmãos, irmãs, essa área que você tem orado, buscando restauração, Deus vai fazer, mas Ele vai fazer do jeito dele. Deus vai fazer, mas Ele vai fazer na hora dele. Deus tem um novo começo, uma nova história, mas é do jeito dele, na hora dele. Não tente dar uma ajudinha, não tente forçar uma situação. Seja íntegro como Deus é íntegro. Nós não negociamos a nossa integridade. Nós não mudamos nosso princípio de acordo com o cenário, com a situação. Se mantenha firme. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. E para nós finalizarmos, eu gostaria de fazer uma oração. E a oração que eu quero fazer é uma oração conhecida de todos vocês. É a oração que está no Salmo
91. E eu quero ler esses salmos em forma de oração. Que você ouça isso e esteja em espírito de oração. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso, à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é a armadura do medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado, 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele dará ordem aos seus anjos, que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpente debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia no meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Essa é a minha oração. Essa é a nossa oração. Amém. Irmãos, se mantenham firmes, a família se mantenha unida, isso passará. O choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Deus é fiel e Ele vai cumprir. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo culto. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira